Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Dono, o podcast do caos ao lucro, o canal onde você aprende lições sobre empreendedorismo, gestão e soluções práticas que vão transformar o seu negócio. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão, finanças, sucesso empresarial, como deixar sua empresa em evidência através do marketing digital, deixando ali, fazendo com que tanto o seu produto quanto o seu serviço, ele fique em evidência da melhor forma que você prospere na sua empresa. E o convidado de hoje é uma pessoa, um empresário, professor, pai, esposo, e ele está aqui para poder compartilhar esses conhecimentos com a gente, explicar um pouquinho da sua jornada e as peças estratégicas que você pode utilizar na sua empresa, assim como ele utiliza no dia a dia. E eu vou deixar que ele se apresente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer tanto ao Renissan quanto ao Matheus pelo convite aqui da Escola de Dono. Fico muito lisonjeado em poder participar aqui do podcast. Já tinha um desejo de algum tempo de participar, fico feliz que vocês tenham me chamado aí para poder contribuir aqui, trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. E no mais, me apresentando, eu sou Diego Braga, contador e professor de contabilidade. Tô sempre levando bastante conteúdo contábil para todo mundo aí nas redes sociais, tanto no Instagram, também no YouTube. E basicamente a minha necessidade de passar a produzir conteúdo foi porque eu via que pessoas tinham a mesma necessidade que eu tinha de poder aprender sobre contabilidade de uma forma mais didática, de uma forma mais fácil, de uma forma mais corriqueira aí no dia a dia. Então, meu objetivo sempre foi trazer esse conteúdo para o dia a dia das pessoas, de forma que eu pudesse ensinar as pessoas também sobre contabilidade e mostrar que a contabilidade não é um bicho assim de 7 cabeças, não é algo tão difícil. E graças a Deus a gente, ao longo desse período todo, está construindo uma audiência muito boa, a gente está crescendo, levando conteúdo para mais e mais pessoas aí a cada dia. Show de bola. E na sua jornada, Diego, tudo foi sempre assim, flores, esse sucesso aí nas redes sociais, esse volume ali de seguidores, a coisa assim, formando novos profissionais para que esses profissionais possam entregar melhores soluções aí para os empresários, que realmente é a classe que realmente sustenta esse país. E eu vejo assim, muito valor no que você faz. Você forma especialistas e esses especialistas vão cuidar das dores de pessoas que movimentam o nosso país. Mas explica um pouquinho ali o início da sua jornada. Eu sei que você já trabalhou em escritório. Como que foi essa transição? O início da formação? Sempre sonhou em ser no digital? Como é que as coisas foram acontecendo? O que acontece? Sendo bem sincero, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida, desde a época da faculdade, escola. Eu nunca me imaginei no digital podendo alcançar aí milhares de pessoas todos os dias. Mas eu sempre tinha muita vergonha, tinha muito medo do julgamento das pessoas e o que elas achariam sobre eu estar nas redes sociais. Só que, com o decorrer do tempo, fui trabalhando ali, trabalhei em escritório de contabilidade, cheguei a trabalhar em banco, a gente trabalhou junto na Plus também, consultoria financeira. Mas assim, eu fui percebendo que tinha um mercado no digital que poderia ser explorado. Naquele começo eu sabia que eu tinha um conhecimento que poderia ser agregado para outras pessoas e que a partir daí eu poderia crescer. Mas se o começo foi fácil, não foi fácil de maneira alguma. Sempre foi muito difícil começar e dar o primeiro passo. Eu falo que é difícil você dar o primeiro passo e mais difícil do que você dar o primeiro passo é você se manter constante e comprometido a cada dia para que você possa alcançar aquilo que você almeja. Então, é cada vez mais difícil isso. Mas a gente vai persistindo, vai mantendo aquela constância, o comprometimento de sempre, as coisas vão começando a fluir. Mas é muita dificuldade que a gente passa no começo. Eu sempre falo isso, que a jornada ela é muito difícil. Mas quando você chega ali no topo da montanha, vale a pena quando você olha para trás e vê tudo que você conquistou ao longo do período. Logicamente que eu não estou hoje onde eu queria ainda, mas eu já conquistei bastante das coisas que eu queria, dos projetos, mas é isso. Assim, se a gente for analisar de forma bem geral, o começo é muito complicado. Eu tinha muito medo desse julgamento das pessoas. Eu não sei se vocês também passam por isso, provavelmente, de ter vergonha de gravar um vídeo, de ter vergonha de gravar um conteúdo, de fazer, às vezes, ali uma aula ao vivo, por exemplo. Você coloca lá 100, 200, 300, 1000 pessoas numa aula, tá todo mundo ali te assistindo, bate aquele nervosismo de sempre. Mas é algo que você vai melhorando, praticando com o tempo, vai ganhando mais confiança também. Mas é aquilo.
mais importante do que você ter o medo do julgamento das pessoas é você ter a consciência daquilo que você está levando positivamente para a vida dela. Perfeito. Então, qual o conteúdo que você está levando que vai agregar para elas? Ao longo de todo esse período, eu já recebi aí depoimentos de vários alunos da gente que falam assim, por conta de você que eu comecei o meu negócio contábil. Foi por conta de vocês que eu comecei a empreender na contabilidade. Foi por conta de vocês que eu tive coragem de sair da CLT e empreender e hoje eu já conquistei isso daqui. Então, quando você passa a ver que o seu trabalho realmente pode transformar a vida das pessoas, tudo isso vale muito a pena. Então, eu fico muito feliz por isso e sempre agradeço por ter começado, né? Mas a jornada é complicada. Bacana. E, Diego, durante esses trabalhos, né, que você passou, de toda essa jornada no seu início, em algum deles você percebeu ali que falou assim, cara, vai chegar o meu momento aqui, eu estou percebendo que esse mercado digital ele é uma oportunidade, eu estou me preparando, porque assim, hoje as pessoas têm muitas desculpas, né, de que não tenho tempo, trabalho o dia todo, preciso estudar, e conhecendo um pouco da sua jornada, eu sei que você também passou por essa trajetória, trabalhava o dia todo, estudava em determinados momentos, e mesmo assim você fala assim, cara, eu posso conseguir garantir aqui uma liberdade, eu posso atingir esse mercado digital e eu preciso me dedicar, preciso abrir mão de algumas coisas. Então chegou um momento que talvez você percebeu que precisava ali abdicar de algumas coisas, né, lazer, às vezes tempo com família, para poder fazer essa construção onde você já está hoje, que eu tenho certeza que já te permite você desfrutar de benefícios que antes talvez você não desfrutava. Tem uma frase que o Ícaro de Carvalho fala, que ele fala assim, empreender é solitário. E realmente é solitário. Você abre mão de muita coisa quando você está começando o seu negócio. Você abre mão de momentos com os amigos, você abre mão de fim de semana, você abre mão de momentos ali com a família. Então, eu passei por isso, ainda às vezes passo em alguns momentos, justamente porque é uma energia que você precisa colocar naquele começo para que seu negócio possa dar certo. E ninguém nunca vai investir no seu próprio negócio, ninguém vai focar no seu negócio mais do que você mesmo. Você pode contratar 1 milhão de colaboradores, mas a energia principal sempre vai ser sua ali, para que as coisas possam funcionar. Mas assim, para mim principalmente, quando eu era CLT, eu sempre tive o objetivo de sair e começar a empreender. Porque eu sei que quando você se torna CLT ali, os seus ganhos eles são limitados. Então, querendo ou não, você ganha ali seus 2, 3, 4 mil por mês, mas por mais que você se esforce ali, você sempre vai ter aquela sensação de tipo, poxa, eu poderia alcançar muito mais. Então, eu sempre tive esse pensamento de, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero começar a empreender, porque eu sei que os ganhos são limitados. Os riscos também são ilimitados, mas os ganhos também só dependem de você. Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar no que eu poderia empreender. Pensei em começar só com serviço de contabilidade. Na época era todo um planejamento que a gente tinha na cabeça. Minha esposa sempre me ajudou bastante com isso. A gente sempre pensou junto em tudo. E a gente foi começando a conhecer o mercado digital no ano de 2020. Foi o ano que era a pandemia. Estava na pandemia ainda. Então tinha começado a pandemia ali em fevereiro. A gente sentiu um impacto muito grande. Eu queria ter saído antes para começar a empreender, mas tive que esperar o meu trabalho como CLT. E aquilo, eu não me sentia confortável no trabalho que eu tinha, justamente porque trabalhava bastante, não tinha uma remuneração que eu julgava justa, mas eu não falo que era porque eu trabalhava pouco, porque eu trabalhava muito, eu fazia a função de 3, 4 pessoas, mas ganhava o salário de 1. E eu falava assim, cara, eu posso aplicar esse conhecimento aqui na construção de um negócio. Foi aí que a gente começou a conhecer o mercado digital. Só que não sei se vocês pegaram essa época que tinha muita questão de achar que mercado digital era só você vender produtos de emagrecimento, encapsulado, essas coisas. Então todo mundo via com uns olhos não tão bons assim, principalmente no nosso nicho de contabilidade, que não tinha muita gente trabalhando isso. Sim. E aí eu falei assim, cara, isso é uma oportunidade. Dá pra gente começar a produzir algum tipo de conteúdo nisso daqui, dá pra eu pegar um conhecimento que eu sei, mas eu pensava, o que eu sei? Porque eu fazia muita coisa, mas na verdade eu não achava que eu não sabia nada. Então a gente sempre tem esse medo também. Poxa, eu vou pra internet, eu não tenho como começar, não sei produzir conteúdo, por que as pessoas vão começar a me seguir? Será que meu conteúdo é interessante? Será que eu sou interessante? Será que alguém vai querer saber sobre minha vida ali de alguma forma? Então tudo isso eu pensava. E aí eu falei, cara, perfeito. Então vou dar o primeiro passo. Comecei a postar alguns conteúdos que eu mesmo fazia. E o começo era difícil por quê? Porque eu não tinha dinheiro.
Então, quando você não tem dinheiro, você tem que meter a mão na massa e aprender tudo. Isso é ruim? No começo mas é bom que você também aprende como funciona ali o todo. Então, isso também é muito bom. Aí eu aprendi a fazer design, aprendi a fazer vídeo, aprendi a fazer conteúdo, aprendi a fazer copy, aprendi a dar aula, aprendi a fazer tudo, basicamente. Empresa. Empresa, né? E aí a gente foi fazendo isso ao longo de todo o período. Aprendi como tudo funcionava, aí as coisas foram se encaixando, quer dizer que para ter esse resultado tem que fazer isso, tem que seguir isso aqui, ter esse passo a passo. E a gente foi crescendo. E aí eu me lembro como se fosse ontem, eu tava com a minha esposa em casa, eu cheguei à noite e falei bem assim, eu tinha uns 4 meses que eu tava postando todo dia, fazia tudo todo dia e não tinha um resultado positivo. Era muito difícil. Assim. 4 meses? 4 meses. Então, às vezes, eu também vejo as pessoas chegando e todo dia elas começam a produzir conteúdo, elas também me mandam assim, professor Diego, analisa meu perfil. Aí eu olho lá, a pessoa começou a produzir conteúdo tem 15 dias, já que é o resultado do dia para noite. Então eu falo assim, poxa, falta constância, falta você alinhar determinados pontos. Mas eu comecei 4 meses a produzir conteúdo e não tive um resultado. Mas todo dia eu postava, todo dia nos stories, todo dia eu ficava respondendo dúvida gratuitamente por meio das caixinhas de pergunta, todo dia eu tava ali. E era outro formato antigamente, né? Não era tão vídeo como hoje, antigamente era mais imagem. E aí, cara, o que acontece? Eu fui notado por um grande perfil de contabilidade, que olhou o meu perfil, gostou dos meus conteúdos, eu comecei a trabalhar prestando serviço. E aí, prestando serviço, eu comecei a aprender mais sobre como funcionava o mundo digital. Ao invés de saber ir no empirismo ali, sozinho, de como funcionava, eu comecei a aprender de dentro como é que funcionava, de dentro para fora. Mas isso eu aprendi como é que funcionava tudo, toda a estrutura para montar um infoproduto, toda a estrutura para fazer um evento de contabilidade, toda a estrutura de iscas digitais que podem ser atrativas para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, como é que você pode vender serviço, como é que você vende uma consultoria, como é que você vende uma mentoria, o que é que você foi aprendendo tudo. Então, com o decorrer do tempo, tudo isso foi se tornando mais fácil. Mas o começo foi muito complicado. Então, às vezes eu vejo as pessoas que começam, que elas querem resultados muito imediatos. E não é assim que as coisas funcionam. É aquilo, constância, comprometimento, paciência, para que você vá seguindo dia a dia, construindo tijolinho por tijolinho, para tudo poder dar certo. Show de bola. E aí, o que a gente, dentro das suas falas, Diego, o que a gente aprende? E até para reforçar para os empresários que acompanham os nossos conteúdos, por mais que você esteja centralizado, né, você tem soluções para produto físico, tem soluções ali no digital, mas a jornada do empreendedor, ela é parecida. Então, se esse gestor, esse dono, ele não estiver disposto a passar por alguns desafios, dificilmente ele vai conseguir ter ali algum sucesso na sua empresa. Então, teve 3 pontos aqui. Eu gosto sempre de revisar o que é falado, até para que isso fique em evidência para quem está nos escutando, assim, poxa, isso daqui é um ponto-chave, isso daqui na minha jornada de empresário é um código que eu tenho que pegar e absorver e aplicar no meu negócio. Então aqui eu sinalizei 3, primeiro ponto foi a sua habilidade de identificar uma dor de mercado, uma ausência de pessoas com baixo conhecimento, pessoas com necessidade de ter uma solução a regularizar a empresa, pessoa querendo abrir um CNPJ e por aí vai. Então você identifica, esse é o primeiro ponto, independente de qual mercado você atua, identificar uma dor para que a sua mensagem, para que o seu serviço ou produto resolva aquela dor. Então esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto aqui, desejo. O desejo de mudar. Cara, é aquela ideia do trabalho duro. É o trabalho que faz, é o trabalho depois das 18 que faz com que a gente enriqueça. É o trabalho no sábado, domingo, no pós-horário, que faz com que a gente se desenvolva. Porque no dia a dia, a gente está focado em quê? Em atender o cliente, em desenvolver o produto, em entregar a prestação de serviço. Mas a gente não para poder desenvolver as outras habilidades. Então, o que acontece? Você pega a dor de mercado, o desejo de mudança da sua vida, de todos ao seu redor, né? a sua estrutura familiar, os seus sonhos individuais, e o principal, que eu acredito que ele é a principal chave de todo o negócio, a energia. Ou seja, independente de quem você contratar,
independente de qual consultoria, de qual relação de PJ, quando eu falo PJ, pessoa jurídica contratada, ou uma pessoa sem intermediário a nível de conhecimento, se a energia não for canalizada principalmente por você, esse negócio ele não vai dar certo. Ou seja, não adianta ter o melhor produto se você não tem a energia de intencionalidade daquilo que você vai resolver. Com certeza. Sobre a questão que você falou até de criar um produto, o que eu pensei naquele momento? Eu começava a prestar serviço. Então eu pensava assim, cara, se eu sair da faculdade, não aprendi nada da prática contábil, então provavelmente mais pessoas estão na mesma posição que eu, vão passar pela mesma dificuldade que eu passei. Então se eu estou prestando esse tipo de serviço aqui, e eu sei que tem gente procurando também, querendo o serviço, porque conforme eu fui crescendo também no perfil, várias pessoas começaram a conhecer, começaram a buscar serviço. No começo era, assim, tudo empirismo mesmo. Eu respondia dúvida gratuita, ia chamando a atenção ali das pessoas, mas com o decorrer do tempo a gente foi melhorando isso. Mas eu pensei assim, poxa, se eu tiver essas dificuldades no meu processo de formação e também no mercado de trabalho, porque eu já cheguei cru, sem saber a prática, eu trabalhei em banco. Banco não te ensina a prática contábil de nada. Basicamente, do banco, ainda mais para a atividade que eu fazia, era ficar o dia todo sentado, autenticando cheque ou contando dinheiro, alguma coisa assim, e você faz todo dia a mesma coisa. Então, a sua margem de aprendizado ali é muito curta. Você olha só para frente, você não consegue ver o todo. Então, um belo dia eu falei, cara, tô aqui, tô fazendo contabilidade, não aprendi nada de contabilidade, então eu tenho que sair daqui o quanto antes. Não vou ficar aqui o resto da vida e depois, quando chegar o comodismo, eu nunca vou querer mudar. E aí eu fui pro mercado de contabilidade e eu vi que eu não sabia nada. Então, eu era totalmente cru. Eu não sabia imposto de renda, eu não sabia abrir uma empresa, eu não sabia atender um cliente, eu não sabia vender. Aí depois eu pensei, se eu tive essas dificuldades para começar, então provavelmente mais gente deve ter essa mesma dificuldade do que eu. Foi aí que a gente começou a criar os nossos produtos para sanar essas necessidades que as pessoas tinham. De ter uma prática de verdade, de poder oferecer uma solução para o cliente, de saber apresentar uma proposta comercial, de saber vender, de saber negociar um serviço, de ter um produto ali que vai pegar na sua mão e te ensinar a executar o processo para que você possa, a partir dali, montar sua carteira de cliente, ter uma transformação financeira. Então esse foi o nosso objetivo também para começar. Isso também que me motivou a mudar, conforme a gente foi crescendo. Bacana. E o medo de falhar, Diego? Como que você se mantinha, como que você equilibrava isso? O medo de falhar, mas também equilibrando com o outro lado que precisava dar certo de alguma maneira. Precisa ficar motivado para que a balança do negativo não se sobressaia. O meu medo de falhar sempre teve ali. Principalmente porque a partir do momento em que você começa a empreender, que você larga a CLT, você perde a sua estabilidade. Porque querendo ou não, se eu sou contratado de uma empresa, todo mês meu salário está garantido. Então, mesmo que eu venha a ser demitido, eu tenho ali uma FGTS que eu posso sacar, eu tenho um seguro-desemprego, eu tenho férias. Então, você tem uma estabilidade. A partir do momento em que você começa a empreender, você não tem isso. Então, é você por você. Então, você tem que começar a focar para que as coisas aconteçam. E eu pensava com a minha esposa, eu falava assim, ó, a hora da gente meter as caras para começar a fazer o negócio dar certo é agora. Porque a gente ainda não tem filho. Então, a vida da pessoa muda completamente a partir do momento em que você é pai, que você é mãe. Porque você não pode mais arriscar tanto assim. Porque você tem uma pessoa que está dependendo ali de você. Então eu falei, então a hora da gente arriscar é agora. Vamos começar, vamos dar o primeiro passo. Como eu falei, os resultados eles demoraram bastante, mas foram aparecendo. Conforme o resultado ia aparecendo, a gente nunca se deslumbrou com isso. A gente sempre foi fazendo o quê? Ó, isso aqui a gente precisa guardar para reinvestir. Isso aqui a gente precisa criar uma reserva pessoal, isso aqui a gente precisa contratar mais gente para o negócio, para dar uma atração. Mas o medo sempre existiu. Porque, querendo ou não, quando você começa um negócio, no nosso caso, quando a gente começou com os cursos ali de fato, o nosso faturamento era assim, pequeno. Aí foi crescendo, 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 crescendo. Mas é aquilo, é variável, não é algo fixo ali, você não tem uma carteira de clientes não é recorrente. Recorrente. Você tem sempre que estar vendendo, fazendo ação, trazendo gente, mas a gente sempre tem esse medo. Poxa, minha empresa hoje está sólida no mercado? Minha empresa hoje consegue atender as necessidades? Consegue estar ali pau a pau com os concorrentes? Será que a gente está seguindo o caminho certo? Graças a Deus isso vem acontecendo porque a gente se preocupa muito com isso. Ô Diego, e assim, eu percebi que você comenta muito da sua esposa, né, envolvida aí nesse início da jornada e tudo mais. Conta pra gente um pouquinho
quando que vocês despertaram isso, né? Porque assim, vocês empreendem junto, né? Tá ali o tempo todo junto. E relacionamento e tudo mais. Como que é esse desafio em vocês conseguirem ter esse relacionamento, né? Trabalhando em prol de um objetivo, sabendo que o orçamento, todo mundo ali tem aquele acesso e fala assim, cara, a gente vai ter que investir mais aqui, e aí vocês não podem deixar de pensar no pessoal, né? Vocês têm filhos, então assim, eu sei que existe um desafio e precisa ter um equilíbrio, né? Além de equilíbrio, eu acredito que uma maturidade também para poder saber lidar com uma situação como essa. Os desafios de casal e os desafios do colega de trabalho. São coisas distintas e esse equilíbrio ali no dia a dia, porque você empreende juntamente com sua esposa e vocês passaram por todos os estágios, né? Quando você fala assim, o topo da montanha ele se divide em 3 etapas, e as 3 etapas elas estão linkadas àqueles estágios de maturidade da empresa. A empresa ela começa criança, adolescência, adulta, mas cada um tem a parte boa e a parte do desafio. E esse equilíbrio dessas responsabilidades, do convívio, a distribuição de tarefas, o não misturar, fala pra gente. No começo era muito assim, eu fazia basicamente muitas das coisas sozinho, porque ela ainda trabalhava como CLT. E ela trabalhava em banco também. Então, eu falava para ela assim, ó, eu quero que você saia do banco para poder tocar o negócio da nossa empresa, tocar o negócio comigo, a partir do momento em que a gente tiver um faturamento ideal, para que a gente possa manter todas as despesas, ser suficiente para pagar o seu salário, o meu salário, assim, para que tudo isso possa ocorrer da maneira mais tranquila possível. Mas no começo, cara, eu vou te falar que se a gente tem hoje um negócio digital, tem a comunidade contábil, que é um perfil que eu já considero grande, tem 60 e poucos mil seguidores, e se a gente tem canal no YouTube, se hoje eu faço aula toda semana, é basicamente por conta dela. Porque toda vez que eu quis desistir do negócio, ou que eu quis não fazer alguma coisa, ou que eu não acreditava no produto, ou que eu não acreditava naquilo, ela sempre falava assim, não, vamos lá, isso vai dar certo, as coisas vão acontecer. E a gente se complementa muito bem porque eu sou muito da execução. Bora fazer tal coisa? Eu não penso 2 vezes, bora, vai dar certo, não sei o quê. Ela já é o lado mais analítico. Ela já consegue pesar todos os pontos positivos, todos os pontos negativos daquilo, o que pode dar certo, o que não pode. Ela consegue criar um planejamento. Eu gosto de colocar a mão na massa e fazer. Eu falo com ela assim, ó, se eu pudesse hoje, eu só daria aula e criaria produto e faria serviço, consultoria, essas coisas. Meu foco seria esse. Porque a outra parte ela toca muito bem. E aí, cara, quando a gente começou, foi isso. Eu só comecei por conta dela. Ela que acreditou no potencial do negócio. Eu meio que não acreditava tanto. Hoje eu sou a cara, mas ela é a pessoa por trás do negócio, digamos assim. A pessoa que cuida dos bastidores, que cuida de tudo. Bacana. Mas, e essa questão de empreender em casal é complicada às vezes. Por quê? Porque o problema da gente começar um negócio junto é porque isso atrapalha muitas vezes o fato da gente não saber separar o que é tempo da empresa e o que é tempo do casal. E a gente tinha muita essa dificuldade. Logicamente que com o tempo isso foi melhorando, mas no começo meio que a gente não tinha isso. Então, às vezes, dá um conflito aqui na tomada de decisão da empresa e, querendo ou não, acaba refletindo ali no CPF, cara, não tem como. Então, a gente sempre foi pesando, falou assim, ó, a gente tem que separar o que é CPF e o que é CNPJ. Quando a gente estiver tratando de CNPJ, a gente fala o que tem que falar, quebra o pau se precisar quebrar. A gente tem que sentar e falar as verdades duras na cara do outro. Ó, você errou nisso, mas a gente tem que fazer isso para melhorar. Ó, você acertou nisso, mas eu acho que você ainda poderia melhorar nisso daqui. Então a gente tem que saber ouvir e saber separar o que é de fato bom para o negócio e aquilo que não vai impactar na relação diretamente. Então a gente está aprendendo a trabalhar isso daí. No começo era mais difícil, porque a gente pensava muito diferente, só que é o fato da gente pensar diferente que fez com que a gente crescesse, porque uma pessoa complementa a outra. Ela não gosta tanto de aparecer, eu já gosto, não gostava, desenvolvi com o tempo. Ela pensa mais no lado analítico, eu sou mais da parte da execução. Se eu tenho uma ideia aqui, eu quero executar essa ideia para estar pronto já na semana que vem. Então, tipo assim, eu gosto de colocar para rodar. Mas a gente se complementa muito bem. Mas, cara, difícil é.
mas a gente tem um combinado que é o seguinte, ó. O que é mais importante para a vida da gente? É o CNPJ ou o CPF? O mais importante é o CPF, logicamente que é a relação. Então, será que o CNPJ está atrapalhando muito aqui a relação? A partir do momento que o CNPJ estiver atrapalhando a nossa relação de alguma forma, a gente para, opa, vamos ver aqui que isso aqui não dá certo. A gente tem que voltar, tem que rever. Se isso aqui está atrapalhando, vamos delegar essa atividade para alguma pessoa fazer, ou vamos contratar. Porque, querendo ou não, acontece. Vocês têm sociedade, vocês sabem como é que são. Sim. A sociedade em si é um casamento. Imagina você casado e ainda sendo sócio. Sim. Então tem essas diferenças, né? Então a gente tem sempre que saber falar essas coisas. Nem sempre conversa de empresa é fácil. Tem muita divergência de opinião, mas a gente vai lidando tranquilamente. Então, assim, ela é a cabeça do negócio aí, a alma do negócio também. Show de bola. Muito bom. Cara, e assim, a gestão, hoje a gestão familiar, né, o empreender em família, é o que a maioria das empresas hoje do Brasil, das pequenas, as principais, ela tem esse aspecto de gestão familiar. E aí a gente percebe que a gente consegue enxergar ali no dia a dia o porquê que as empresas familiares dão certo e porquê que algumas dão errado. E aí quando você nos dá essa aula, como vocês administram, isso é evidente o que o gestor, o dono, ele precisa fazer, para ele que nos escuta aqui, se ele está em um negócio que ele vai precisar trabalhar, ou com sua esposa, filho, mas a principal coisa é o discernimento do que é cada coisa. O que é importante? Quais são as tratativas que eu tenho que dar para o CNPJ? Quais são as tratativas que eu tenho que dar para o CPF? O que é relevante para cada um? Quais são as decisões de estômago, que é o que a gente fala assim, decisões difíceis que a gente tem que tomar no CNPJ e decisões do CPF. Então, se você já começa a empresa com esse nível de maturidade, sabendo fazer essa separação, a tendência é que esse negócio ele multiplique cada vez mais. E o pior é que, assim, depois que a gente fala, né, tem as reuniões de alinhamento, planejamento, e a gente sempre diverge em algumas coisas. Aí a gente fala que é o quebra-pau. Porque a gente fala o que tem que falar mesmo. Você tá errado, eu falo. Você me xinga, eu te xingo também. Mas assim, a gente já tem essa visão bem separada. Às vezes pode ser desconfortável no começo, mas a gente passou a entender isso muito bem. Então, eu sei que pro negócio dar certo eu preciso dela. E ela precisa de mim. Então, a gente se complementa, na verdade. Eu sempre tenho isso muito nítido na minha cabeça. A gente nunca teria chegado onde a gente chegou se eu não tivesse ela junto comigo. Eu tenho isso nítido. Porque ela sempre me deu essa segurança para que a gente pudesse seguir. Mais pé no chão ali. A gente pensa muito igual quando se trata de finanças. Nós somos muito parecidos nisso também. Nós pensamos diferente na parte estratégica e temos habilidades diferentes. Eu sou mais dessa parte técnica, parte ali da aula, de estudar, de apresentar o conteúdo, de ter o relacionamento com a pessoa. Ela é mais da parte da organização do negócio. Ela se preocupa com os detalhes. Eu tô nem aí pros detalhes. Eu não me ligo, eu falo assim, cara, detalhe... Produção, né? Eu falo assim, foda-se, cuida disso e a coisa vai tocando. E você resolve isso e eu vou tocar essa parte que eu gosto de fazer. Então a gente se complementa nisso. Até quando a gente começou no digital, eu não conhecia digital. Cara, eu não sabia nem mexer no Instagram aqui, eu era um analfabeto digital. Eu tinha Facebook. Sei lá, eu tinha 20 e poucos anos e usava Facebook. Quem é que tem 20 e poucos anos e usa Facebook aqui hoje? Rapaz, é difícil. Então, assim, ela falou assim, não, vem pro Instagram, vamos postar um story. Eu falei assim, que porra é isso? Foi mal. Eu falei assim, que post é stories, cara? Que é isso? Tem que postar no feed. Eu falei assim, não vou. Tem que gravar um vídeo. Você tem que fazer uma enquete. E ela ficava me incentivando. Hoje eu comecei a aprender como funciona, já sei. Mas ela sempre me incentivou nesse lado. Então é muito mais fácil quando você tem alguém ali que tá com você incentivando. Se fosse eu sozinho, eu tinha desistido já. Eu falo por mim. Bacana. Mas essa questão do relacionamento pra gente, ele fez maximizar. Sim. E eu tinha um pensamento do seguinte, você tá CLT, a gente vai crescer o negócio, a gente vai ter filho. Eu não quero ter alguém cuidando do nosso filho, eu quero que você cuide, porque ela também tinha essa vontade dela mesma educar, a gente mesmo educar. E aí, a partir do momento que você sair do trabalho, você vai focar nisso. Foi o que ela fez. Aí a gente conseguiu crescer a empresa até o ponto que a gente precisava para ela sair do trabalho dela,
A gente focar no nosso negócio, ela gerenciando ali, não atrapalha em nada. Eu tocando as outras coisas para que ela pudesse ficar também mais próximo do nosso filho e a gente pudesse tocar as coisas. Então, foi algo muito bom, assim, para nossa relação, para a empresa como um todo. Então, isso é muito bom, cara. Então, tem gente que não consegue trabalhar ali com a esposa, acha muito ruim. Mas eu acho que quando você tem as expectativas alinhadas do que cada um tem que fazer e a partir do momento em que você sabe respeitar o que a outra pessoa tem que fazer e respeitar as ideias, eu acho que tudo dá certo, assim. O propósito, ele é unificado para ambos. Vocês brigam quando falo brigar no bom sentido, mas lutam pelo mesmo objetivo. Quando o propósito ele está alinhado com as expectativas de todos, é aí onde eu vejo assim, que a coisa ela já começa a fluir com mais facilidade. O comprometimento com o resultado, ele faz muito mais sentido quando você tem um propósito, quando você tem alguns porquês. Então, não necessariamente você precisa... eu não consigo ter esses porquês para que eu possa me desenvolver ou desenvolver o meu negócio. Se você não tem um porquê, geralmente você tem um porquê. E aí as coisas... sempre dão certo quando você parte por essa linha. Agora, Diego, tocando para uma etapa já da execução do serviço, a gente percebe que você pega alguns desses empresários que estão colocando dando o primeiro pontapé no início ali da abertura de suas empresas. O que você mais identifica ali nesse pessoal? O que você poderia dar de dica? Porque às vezes o cara ele acha que o empreender ou abrir uma empresa é só ele te encaminhar ali quais são as atividades que ele vai executar, te encaminhar os dados pessoais e pronto, CNPJ tá aberto. E aí, o que você pode passar pra gente no início de jornada desse empreendedor? Cara, empreender no Brasil é muito difícil. Eu falo por experiência, vocês também sabem disso. Mas empreender no Brasil é muito difícil porque, infelizmente, a gente tem uma carga tributária muito alta. E, querendo ou não, o que assusta ali no começo? Quando a pessoa abre um negócio, é a questão da carga tributária que vai incidir sobre o negócio. A pessoa ela passa a ter contato com obrigações que ela nunca teve na vida. Eu faturei, tenho que pagar o imposto. Qual que vai ser o meu regime tributário? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é um regime tributário. Aí você tem que explicar, ou tem um contador que te explique todo esse processo. Tem a questão do Prolabore, tem a questão dos licenciamentos, tem que fazer isso. Então, um mundo totalmente novo para quem está começando a empreender, não tem esse contato. Então, assim, para quem está começando, eu sempre falo que empreender a longo prazo é muito desgastante. É desgastante. Mas se você tiver um propósito bem estabelecido para a sua empresa e se você colocar uma energia realmente para fazer dar certo, vale a pena a partir do momento em que você começa a colher os frutos. Mas o começo é muito, muito difícil, você fica assustado com a carga tributária. Então, você tem que ter um planejamento muito bem estabelecido para que você possa pagar aí o mínimo de imposto possível de forma legal, lógico. Mas a gente sente um pouco dessas dificuldades. E principalmente... tanto para a pessoa que está estudando ali com a gente, que está começando a sua contabilidade, que está começando a atender cliente, ou tanto para os clientes que a gente atende também que estão começando o negócio, a gente sempre vê que tem um pouco dessa falta de informação das obrigações do negócio quando você começa um empreendimento, de tudo aquilo que você vai ter que cumprir, não só questão de organização contábil ali tributária, mas a gente fala também de questão de gestão do seu negócio, a gestão estratégica, a gestão das finanças do seu negócio, porque isso é muito importante. Uma coisa até que eu aprendi no período que a gente trabalhou junto é que o financeiro é o coração da empresa. Então, assim, tem que entrar dinheiro para a empresa poder funcionar. Senão a empresa não sobrevive. Então, a empresa tem que fazer grana, mas tem que ter um financeiro bem organizado, um fluxo de caixa legal. Então, assim, muitas pessoas acham que empreender é só abrir um CNPJ e pronto. Mas esquece de que tem que ter processos, tem que ter algumas coisas que vão garantir que o seu negócio cresça e que tenha longevidade também. E a organização é uma delas, né, financeira. Bacana. E, Diego, assim, nós fizemos a graduação, né, de Ciências Contábeis e saímos cru, né, da graduação em relação à prática contábil realmente no mercado, né? Então, assim, por experiência própria, quando eu, pelo menos, finalizei a graduação, a Renison também, nós estudamos juntos, nós falamos assim, cara, o que o mercado contábil exige,
a faculdade ela não nos preparou para isso, né? A metodologia de ensino não foi uma metodologia talvez que esteja ali atualizada, né? E assim, os seus alunos, eu acredito que a maioria deles ou estão em formação, ou são formados, enfim, eles perceberam que não estão preparados, né, para poder encarar esse desafio logo no início, aí eles buscam uma especialização, que basicamente é o que você tem para poder oferecer, especializar aquele aluno, aquela pessoa, para que ele consiga entregar ali um bom serviço, né? E tomando isso como aprendizado, nesse período que você percebeu, falou assim, cara, eu tenho aqui a oportunidade desse mercado. Hoje, quando essas pessoas finalizam ali a etapa do seu curso, né, ou da sua mentoria que você fornece, elas têm um acompanhamento, vocês ainda ajudam a colocar a mão na massa de alguma forma, para que eles consigam, né, abrir essas determinadas empresas, esses determinados CNPJ, porque eles vão tendo ali clientes, né? Então, assim, um aluno seu, às vezes ele está empolgado, está fazendo o curso, ele já conseguiu vender para um cliente. Às vezes é da família mesmo, que quer dar aquela primeira oportunidade, eu vou abrir um CNPJ com você. E aí ele fala assim, tá bom, eu vou abrir comigo. Aí ele fala assim, cara, e agora? Por onde que eu começo? Um dos problemas que a gente tem, você falou aí de família, eu lembrei que os alunos sempre falam, eu não vou prestar serviço para parente porque parente não paga. Parente não é gente. Mas, cara, acontece muito. Principalmente agora no período de imposto de renda, o pessoal sempre fala, eu fiz pro meu parente, fiz pra minha tia, fiz pro meu tio, meu primo e não me pagaram. Eu falo assim, é parente. Tem que buscar cliente de fora. Parente, você só busca indicação. Mas vamos lá. Sobre essa questão dos treinamentos que a gente tem, desse suporte que a gente dá para os alunos, funciona assim hoje. Justamente quando eu falei aquela questão da faculdade em si, eu não tinha a prática necessária para que eu pudesse iniciar. Então, quando a gente começou, a gente só tinha um curso. Foi o curso voltado mais para cadastro de imóvel rural. Depois a gente começou com o curso de microempreendedor individual. Depois foi o curso de imposto de renda. A gente falou assim, opa, eu acho que dá pra gente montar um negócio bacana aqui nisso. Então, por que a gente não coloca vários cursos de contabilidade voltados para a formação contábil num único lugar, onde a gente possa dar um direcionamento que a pessoa precisa para iniciar o seu negócio, para fechar a sua primeira venda, para ter ali a sua contabilidade, ou mesmo que ela queira, por exemplo, intraempreender. Porque o empreendedorismo também é importante a gente citar, que não precisa ser necessariamente você abrir o seu próprio negócio. Mas se você é um funcionário CLT que não quer empreender, eu não vejo problema nenhum nisso também, porque empreender é perfil. Na verdade, é muito mais estômago que você tem que ter do que cabeça. Porque é complicado. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá bem, é muita preocupação. Mas você também pode empreender, que é você empreender na empresa de alguém. Se eu sou um funcionário CLT, eu sou um coordenador de setor, sou um analista do setor tributário, por exemplo, por que eu não posso ser o melhor analista dessa empresa? Porque aí, provavelmente, se a empresa tiver uma estrutura legal, um plano de cargo de salários, eu vou poder crescer ali dentro também. Então, não necessariamente eu preciso querer investir no meu próprio negócio. Então, o que a gente fez? A gente tem lá na nossa plataforma da comunidade contábil a nossa trilha do empreendedor contábil, que ela é voltada para aquelas pessoas que querem iniciar o negócio. Então, tem a trilha, como é que ela começa, quais serviços que ela pode prestar, como ela se formaliza, como é que ela agenda uma reunião, como é que ela manda uma proposta comercial, como é que ela fecha um contrato, como é que ela manda para o cliente assinar se ele mora em outro estado. Então a gente orienta nisso. Fora que a gente tem uns serviços que ela pode prestar. Não tenho CRC ainda, não tenho meu registro. Posso começar a empreender desde agora, mesmo estando na faculdade? Não só pode como deve. Porque a faculdade não vai te ensinar a vender, a faculdade não vai te ensinar a prática contábil, a faculdade não vai te ensinar a se comunicar, a abordar cliente, você vai ter que aprender na raça. Então por que eu vou esperar 4 anos para terminar a faculdade, para só depois eu começar a buscar algum contato com a prática, sendo que eu posso começar agora já a ganhar dinheiro com isso, a empreender ali no meu negócio? Então, até essa experiência, né? Então a gente ensina isso. Quero aprender aqui imposto de renda, estamos no período agora, a pessoa aprende. Quero aprender um microempreendedor, quero abrir uma empresa, quero aprender a parte tributária simples nacional, eu quero aprender departamento pessoal, eu quero me manter atualizado sobre a reforma tributária. Então, tudo isso tem. Então, basicamente, a gente busca ofertar todas essas ferramentas que a gente tem num único lugar para que a pessoa ela possa realmente ter um ambiente onde ela possa pesquisar. Quero uma aula sobre isso, então tá aqui.
Então a gente oferece esse suporte, os conteúdos, suporte também que a gente dá para poder direcionar. A gente sempre tem aulas ao vivo com a turma, de monitoria para poder orientar, dar direcionamento. A gente fica ao vivo ali dando direcionamento sobre tudo. Eu sempre falo que o foco do produto em si não é só você entregar um produto para a pessoa e acabou se virar aí sozinho. O foco deve ser a pessoa, porque cada pessoa ela tem um tipo de interação diferente com o produto. Ou alguma pessoa tem alguma necessidade específica que ela vai poder utilizar ali, depois não vai querer saber mais. Ou então tem tanta coisa na plataforma que a pessoa nem sabe tudo que tem, aí você tem que ir direcionando. Mas a gente sempre valoriza esse contato ao vivo que a gente tem com os alunos também para poder direcionar, porque mais do que conteúdo técnico, eu sinto que as pessoas precisam de um direcionamento. Eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. O que eu tenho que fazer para alcançar isso daqui? Então, eu acho que isso é importante e isso tudo a gente tenta oferecer da melhor maneira possível para quem estuda com a gente. Então, assim, graças a Deus, esse é o nosso maior objetivo. Não só a questão financeira, que não é o mais importante, mas é importante, lógico, não vou ser hipócrita e falar que o dinheiro não importa, que importa sim, porque senão ninguém trabalha com o negócio tendo prejuízo. Mas o mais importante também é aquela transformação que você consegue causar na vida das pessoas. Aquele impacto positivo. Você recebeu um depoimento de alguém falando assim: professor, eu ia desistir da contabilidade. Comecei o seu curso, consegui cliente, abri meu negócio, eu tô faturando aqui X mil por mês. Muito obrigado. Então isso não tem preço, cara. Quando você olha alguém falando assim que você conseguiu transformar a vida dela positivamente. Então são coisas que a gente vai... É um caminho que a gente trilhou em que a gente vai ajudando as pessoas de verdade. E a gente fica super grato por isso. A gente achou ali a nossa missão, o nosso propósito. Cara, e olha só que interessante. O fato de você apresentar a sua jornada empresarial aqui, a gente identifica os desafios, as fases que você passou, e aí, às vezes o cara fala: mas o que eu estou escutando não tem nada a ver com o meu negócio, não tem nada a ver com o que eu presto de serviço, não tem nada a ver com o que eu tenho de produto. E aí, o que a gente precisa deixar claro? Que o sucesso, ele tem cor, o sucesso ele exala, ele se apresenta. O que eu estou enxergando aqui de acordo com o que você fala. Então, olha só que interessante. Todo o seu formato de pilares de gestão que foram sendo construídos ao longo do tempo, todo dono ele tem que fazer isso daqui, ó. Ele se preocupa com o início do cliente, ele se preocupa com o uso, ou seja, durante, o meio, após esse início e depois. Então, a partir do momento que você foca, eu atraio o cliente, eu retenho o cliente, agora eu posso expandir. E aí, qual que é a imaturidade que acontece de mercado? Esse empresário ele só quer expandir, expandir, expandir. Mas ele não se preocupa com quem está entrando dentro da empresa, com quem está consumindo o serviço ou produto. E aí, às vezes, o gestor ele só foca em um ponto final. É só no lucro e é só no vender mais. Então, a ideia aqui da escola é justamente trazer pessoas como você, Diego, para apresentar que os pilares de gestão, eles funcionam se eles forem respeitados e seguidos de forma religiosamente, de forma rigorosa. E aí, quando você cita planejamento financeiro, quando você entende que o controle financeiro ele é a essência da gestão, quando você tem uma etapa, uma tratativa para cuidar do cliente no início, durante o uso do serviço e pós, aí começa... Tá aqui. Como é cuidar do cliente do início ao fim? Eu tenho um pós-venda do que foi vendido. E aí é onde o gestor ele peca, ele só quer vender, mas ele não se preocupa. Como que ele usou? Como que ele utilizou? Ele gostou? Não gostou? Mas é porque também, por que a gente se preocupa com isso? Cada pessoa que entra, que vira o seu cliente, seja no produto ou seja no serviço, aquela pessoa, se ela gostar do seu produto, ela vai te recomendar para outras pessoas. Então, principalmente para a gente que trabalha com digital, a gente tem o CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Então, cada vez mais esse CAC ele fica mais caro. Então, fica muito mais custoso para você trazer o cliente, você investindo ali em tráfego pago. Beleza que tem o orgânico, mas o orgânico também acontece muito por conta do pago. Diego, vou te
interromper um pouquinho, que a gente sempre volta para a questão técnica. O que é tráfego pago? Porque às vezes pode ter alguém da nossa audiência que não entenda. Para ter essa construção, você falou aí de tráfego pago e orgânico. O que é isso? O tráfego orgânico, basicamente, é a audiência que chega até o seu perfil ali do Instagram, ou seja, do YouTube. Aquela audiência que veio organicamente. Você postou um conteúdo, a plataforma recomendou seu conteúdo para outras pessoas, essas pessoas vieram e começam a interagir com sua publicação. O tráfego pago é nada mais, nada menos que você pegar determinado vídeo, determinado conteúdo ou um anúncio e você colocar uma grana ali para que esse anúncio ele possa atingir pessoas específicas, com aquele interesse, naquela região, naquela cidade, naquela área, e você coloca a grana nisso, e as pessoas vêm até você. Uma das coisas que a gente utiliza é o processo de distribuição de conteúdo. Chega bastante gente no nosso perfil todos os dias. A gente faz um processo de distribuição de conteúdo, que é importante para trazer pessoas novas. Então, basicamente, eu falo assim, que principalmente para você que está no digital, ou que tem um perfil digital do seu negócio, seja produto, seja serviço, o que quer que seja, você tem que dividir o seu pilar de produção de conteúdo aqui em 3 tipos de conteúdos principais. Conteúdo de atração, que você vai trazer o cara. Conteúdo de relacionamento, onde você se relaciona e você vai fazer ele descobrir uma dor que ele não tinha. E o conteúdo de conversão, que é o conteúdo que você vai oferecer a solução para aquele problema que ele achou que ele não tinha. Então é aí que você vende para a pessoa. Só que todo esse processo ele é custoso. Então é por isso que o seu CAC aumenta, que é o seu custo de aquisição. E aí quando o seu CAC aumenta, que você traz o cliente para a sua base, você não pode deixar o cara lá de qualquer jeito. Você tem que fazer com que a jornada e experiência da pessoa junto com você seja boa. Porque esse cliente, ele te traz outras pessoas organicamente, ele te indica, ele te dá um depoimento que vai ser super válido para o seu negócio, você vai conseguir descobrir que o seu produto realmente faz total diferença na vida dele. Então, basicamente, tem que ter um processo de gestão. É a jornada do cliente dentro do seu produto. Então, tudo isso é muito bom. Fora que, por exemplo, a pessoa que compra de mim, ela pode não ter grana naquele momento para comprar um produto mais caro. Só que os meus produtos são basicamente assim, eu ensino a prática da prestação de serviço e como é que você pode obter a transformação financeira a partir dele. Você pode comprar um produto de entrada, você pode ter uma transformação financeira a partir dali, que eu falo que boa parte das pessoas tem, eu sempre tenho um feedback positivo, graças a Deus. E depois que você teve o resultado de verdade aqui, você vai ficar querendo dar o próximo passo, que vai ser aquele produto mais completo que hoje é a nossa comunidade contábil. Então, cara, é tudo planejado. A gente tem todo um processo voltado para isso. Logicamente que eu falei, eu gosto mais da parte de execução, mas a Michelle cuida muito disso também. Mas a gente vai sempre pensando nisso. E aí, se a pessoa entra na sua base com um custo mais baixo, depois quando ela vai migrar para um outro produto, eu não preciso gastar de novo com tráfego. Eu não preciso gastar de novo com outras coisas. Tem um time comercial para entrar em contato, para mandar mensagem, para fazer... Só faz o remarketing, né? Isso aí, a gente vai sempre fazendo a própria manutenção da base. Então, são coisas ali do digital, seja para produto, seja para serviço, você consegue sempre ter o cliente na sua base e oferecer coisas novas para ele. Então, você não precisa também ficar naquela loucura de todo mês eu tenho que bater o faturamento, todo mês eu tenho que trazer X novos clientes. Precisa, mas você já tentou olhar alguma vez para a sua base de clientes e ver se você pode oferecer alguma solução nova para eles? Dar o próximo passo? Como é que foi a experiência dele dentro da sua plataforma, dentro do seu produto? Se ele já acessou o seu produto, se ele já comprou e não acessou, você já mandou uma mensagem para ele, fulano, vi aqui que você nunca acessou. As pessoas, às vezes, compram, cara, elas esquecem. Não tenho tempo, a vida tá corrida. Aí quando você vai ver, passou um ano. Aí já chega, perdeu acesso. Olha que coisa. O que acontece? A internet, dentro de algumas coisas que nós comentamos aqui, está um pouco direcionada ali para o produto digital, internet em si, a digitalização das empresas. Só que a essência de gestão, independente do meio que você utiliza, ela é a mesma. E aí, às vezes, a gente escuta algumas coisas que, na minha opinião, é um mito, né? São crenças. Mas isso não funciona para o meu modelo de negócio. Aquela velha frase, mas no meu modelo de negócio. Mas na minha empresa isso não funciona. Mas para o meu cliente ele deseja isso. Mas na minha cidade. Então é sempre mais isso, mais aquilo, não e não e não. Só que desses pontos que você citou aqui, atração, relacionamento e conversão, isso numa loja, para quem tem um produto físico também, isso funciona. Quando você fala de CAC, que é o custo de aquisição do cliente, numa loja física, você acredita que isso tudo pode acontecer para quem tem um produto físico ou só no digital?
Logicamente, isso aplica para qualquer tipo de negócio. Então, assim, como é que eu tenho um negócio físico, como é que você atrai o seu cliente? Pô, ações comerciais. Você vai fazer algum tipo de ação para que as pessoas saibam que você vai fazer alguma oferta, algum produto, alguma promoção. Relacionamento. Quando a pessoa pisa o pé na porta da sua loja, como é que é o atendimento? Eu vou falar a minha experiência aqui na cidade, nossa cidade. A minha experiência com o comércio é péssima. Então, saí esses tempos atrás para comprar uma televisão que a gente ia dar de presente. Uhum. Cheguei numa loja ali, eu até falou o nome, mas... eu fui comprar a televisão ali e, poxa, eu fui super mal atendido. Então, assim, eu tava num sabadão, eu tava largadão de chinelo, camiseta, bermuda, e a pessoa não atendeu ali. Olha aí, depois eu vejo. Aí eu fiquei pé da vida, saí da loja, fui na loja da frente e comprei. Aí levei. Aí, mas tipo, o atendimento é muito mal, as pessoas aqui atendem muito mal. Então não adianta nada também, vai cair numa coisa aí que toda essa estrutura, ela se aplica tanto pro físico, quanto pro produto digital ali, o infoproduto, o que quer que seja. Só que não adianta nada você colocar uma grana para atrair a pessoa, se quando chega na fase de relacionamento você peca. Então como é que o seu cliente ele é atendido? Como é que é a relação do seu cliente quando eu piso o pé na porta da sua loja? Se o cara for mal atendido, ele não compra. Ele não volta. Então você vai falando mal de você para todo mundo, que nem eu tô falando aqui agora. Uhum. Então esse curso de aquisição, independente da pessoa, se é do comércio ou se é do infoproduto, ele tende a aumentar se não tiver um nível adequado de relacionamento. Quanto menor o nível de consciência da pessoa, mais caro é para você adquirir aquele cliente. Quanto mais consciente, mais barato. Então esse curso ele acaba sendo aquela despesa que fica ali ao primeiro momento invisível pro empresário, mas que ele vai começar a descobrir depois quando ele não tiver aumento de vendas, quando ele vê que a quantidade de funcionário que ele tem dentro da empresa é muito para que ele arque com aquela folha de pagamento, ou seja, não está tendo um desencontro aqui de despesas e receitas. É nesse momento em que ele, talvez a equipe não está estruturada, né, consciente com um relacionamento bacana, fazendo com que esse custo ele seja alto. Nesse caso aí do comércio em si, o que acontece? Eu falo do fato de você atrair, são, pelo menos para o físico, ações que você pode fazer para trazer mais gente para o seu negócio. Só que, por exemplo, se eu visito a sua loja e eu não compro, o que adiantou ter feito propaganda à toa? Panfleto, tráfego pago, promoção, o que quer que seja. As pessoas tendem a comprar cada vez mais pela internet. Pelo menos hoje eu raramente compro em loja física, mas na internet. Porque você evita esse estresse de ir numa loja e ser muito mal atendido, por exemplo. Então isso acaba acontecendo e, consequentemente, isso acaba impactando no resultado das vendas. Você contrata uma pessoa que está ali na loja com a cara fechada, que é um péssimo vendedor, que está de saco cheio. Se o seu cliente chega lá disposto a comprar, ele é mal atendido, ele vai gastar o dinheiro na concorrência. Isso acontece em todo lugar. Se você não me atende bem, se você não supre as minhas necessidades, o seu concorrente faz. Vou comprar nele. Querendo ou não, quem manda em todo o negócio, independentemente se ele é físico ou não, é o cliente. Ele simplesmente vai escolher gastar o dinheiro dele em outro lugar, e não com você. Então, esses são os pontos que a gente tem que se atentar. Pro digital, a questão de relacionamento é você gerar uma consciência por meio dos stories, que ele é excelente para a questão de relacionamento. O conteúdo que você vai produzindo também, que vai gerando mais consciência no seu feed, levando alguma informação relevante, ensinando alguma coisa. Vamos lá. E o que é essa consciência? Vou te atrapalhar de novo. Né? O que é essa consciência no digital? E assim, é a divulgação da empresa, do produto? O que é essa... Até para que o empresário, o dono que esteja nos escutando, ele entenda, então consciência é isso aqui. E é esse passo a passo que eu tenho que seguir para que essa tal consciência seja criada. O que é isso na prática? Porque, por exemplo, vamos supor, eu tenho um produto. Eu quero atrair determinadas pessoas para a minha página para que futuramente elas possam se tornar potenciais clientes. Qual é o tipo de produto que eu tenho? Eu tenho um produto voltado para X coisa. Quais são os problemas que o meu produto resolve? Quais são as necessidades que ele vai sanar das pessoas que estão ali? Quais são as vantagens que ele vai obter ao comprar o meu produto? Então, você ter um conteúdo que gera consciência é você produzir algo que está batendo na dor do cara, que você explica como ele pode resolver aquilo, e a partir dali você meio que já está citando o seu produto, a sua solução para que ele futuramente possa se tornar um potencial cliente seu. É você saber
é despertar nele aquela consciência de que ele tinha uma dor que ele não conhecia. Poxa, isso é verdade. Eu nunca parei para pensar nisso, o quanto que misturar as contas da minha PJ com a minha PF estão impactando negativamente no meu negócio. A partir daqui eu não tenho um controle financeiro, eu não sei meus indicadores, eu não sei tomar a decisão correta na minha empresa. Então você vai batendo nessas teclas. Quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as vantagens que você pode ofertar para ele, ou qual a vantagem dele obter isso daqui. É isso basicamente. Conteúdo de atração é você aumentar a base. Aumenta a base. Conteúdo de consciência é você despertar aquela intenção da pessoa, aquela atenção dela, tipo, opa, não sabia disso, agora eu tô sabendo, legal. E a conversão, que é o último passo, é basicamente você oferecer uma solução para aquele problema que ela não sabia que tinha, que agora ela já sabe, e agora você mostra que você tem um produto, uma consultoria, o que quer que seja, para que você possa suprir aquilo. O digital ele não se aplica só para produto digital, ele se aplica também muito para serviço, consultoria, mentoria, serviços que você pode executar, contabilidade também. Vamos pegar um exemplo na prática. Vender água. Eu estou com sede. O outro lado, o vendedor. O que seria essa construção de consciência? Sobre a questão da água, se você vai despertar uma consciência, para a galera que segue uma empresa de água, ou distribuidora, ou o que quer que seja, você pode falar dos malefícios, das coisas ruins que podem ser ocasionadas pela pessoa não consumir água. Ou o que ela pode ter de benefício a partir do momento em que ela passa a consumir aquela água, o que essa água tem de diferente em relação às outras. Ou, poxa, você sabia que, por exemplo, para cada quilo corporal que você tem que tomar X quantidade de água por dia? Eu não estou fazendo isso. Você sabia que o fato de você não fazer isso pode ocasionar isso no seu organismo? Então são conteúdos que estão correlatos com o seu produto, mas estão gerando uma consciência de algo que a pessoa não sabia. Então seria mais ou menos esse estilo. Ou seja, uma consequência, se você não usar ou consumir o meu produto ou serviço, isso pode acontecer. Caso você não utilize, então é sempre... então esse nível de conscientização, a conscientização ela fica em cima do muro. De um lado do muro, problemas. De um lado, por não consumir aquilo que você está oferecendo. Do outro lado, as soluções e os benefícios. Então aqui no caso da água, olha só, R$2. Um rim, 1 milhão. E aí? Qual que você prefere? Logicamente a água. Talvez seria... Então, então, quando a gente entende, então, esse processo da conscientização, ou é deixar evidente os benefícios e também os malefícios daquele produto. Olha, tá aqui, eu tenho que levar a conscientização que você precisa consumir o meu produto ou o meu serviço. É porque se você tem uma página voltada para água, o seu produto ele é água especificamente, bebida, você vai produzir conteúdos que sejam correlatos com aquele tipo de atividade que você tem. Então essas questões que a gente já abordou realmente vão ser específicas para isso. Então, querendo ou não, eu estou seguindo uma página que fala sobre água. Então, se a pessoa já está falando sobre os problemas, soluções, sobre as vantagens, logicamente que está meio que subentendido que tem um produto dela ali, que pode ser uma solução para aquele tipo de problema. É meio que seria um vender sem vender, digamos assim. Você está vendendo ali meio que sem vender. Bacana. Então o produto consciente, para resumir, é o vender sem vender. De certa forma, em partes. É porque é aquilo, você atrai, se relaciona para gerar consciência da pessoa de uma dor que ela não sabia que ela tinha ou que ela não poderia ter, e depois você vende diretamente ali para ela. Essa fase de relacionamento e consciência é onde você vai educar as pessoas que estão ali para aquele tipo de problema que elas têm, mas que elas não sabiam, e depois você oferta a solução. Entendeu? Bacana. Quando fala de pilares, gestão, o que é inegociável na sua empresa quando se trata de pilares? Cara, a gente foca principalmente em gestão de processos, que isso é importante, porque empresa sem processo vira uma bagunça. Finanças, como eu falei, financeiro é o coração da empresa. E essa questão também de gestão de clientes. Processo, finanças, clientes. Eu vou falar assim, equipe também entra, mas no meu caso ainda não tenho uma equipe grande. Mas a gestão de equipe também é importante, a gestão de pessoal aí para o seu negócio. Eu creio que
Quando você é um empresário, um empreendedor, você tem que analisar o seu negócio como um todo. O processo, principalmente pra gente, é muito importante, que eu falo que é meio ali. Você fez a primeira vez, deu um trabalhozinho. Você criou um processo, uma rotina, um procedimento, virou meio que uma receita de bolo. Então você vai sempre fazendo e vai sempre melhorando ao longo do período. Questão de finanças não tem jeito, isso a gente sempre tem que controlar. Como eu falo, na questão de finanças é importante a gente sempre definir. Poxa, com o que eu estou gastando mais na minha empresa? O meu custo esse mês aqui com publicidade, ele aumentou. Mas me gerou quanto de retorno? Foi um faturamento significativo? Então você sempre acompanha o seu retorno do que foi investido e do que você teve de retorno. Creio que para todo negócio isso também é. Quanto que eu investi aqui num produto, quanto que eu vendi esse mês? Poxa, quanto que a gente gastou aqui, quanto que a gente teve aqui com o pessoal? Quanto que a gente teve aqui, vai tirar para reinvestir no negócio? Seja uma nova ferramenta, seja uma nova estrutura, o que quer que seja. Como eu falei, até comentei com o Matheus, a gente está até investindo numa estrutura nova para a gente poder mudar. Até hoje, cara, assim, minha empresa se construiu no home office. Bacana, cara. Então, basicamente, era um quarto de casa, a gente fez no escritório, se construiu no home office, 100% digital. A partir desse ano que a gente vai começar a dar o próximo passo, vai abrir, tem um ponto já, a gente já está reformando. Mas assim, 100% digital. A gente conseguiu ter excelentes resultados, graças a Deus. Mas essa questão de gestão de finanças é importante, é o coração da empresa. Não tem como você trabalhar se o dinheiro não está entrando. Né? Então, pilar 1, processos. Pilar 2, finanças. Cliente. Para você ter esse acompanhamento que eu falei de adquirir o cliente, como é que é a experiência do cliente. Relacionamento, né? O relacionamento. A satisfação do cliente, então, como pilar inegociável dentro da sua empresa. Faça chuva ou sol, você tem que garantir o financeiro, os processos e a satisfação de quem está comprando. Isso aí. Agora, na sua opinião, o que é mais importante? Desenvolver o produto ou o processo? Ou existe a possibilidade de ter um produto bom com processo ruim? Ou, com processo ruim, é possível vender um bom produto? Você pode até desenvolver um produto bom com processo ruim, mas a longo prazo fica insustentável. Porque ele não vai se sustentar porque ele não tem processo e vai cair numa coisa que ele vai sempre depender de você para poder funcionar. Então, roda para o mesmo lugar. Então, assim, qual que é o objetivo de todo negócio? Pelo menos na minha visão. Você começa o seu negócio, você cresce, você começa a contratar para delegar algumas coisas para que você possa ter pessoas executando ali o operacional, logicamente com a mesma qualidade que você executa, e que você possa focar cada vez no crescimento do negócio. Se eu começo um bom produto sozinho, e eu deixo os processos de lado, conforme eu for crescendo e contratando gente, eu não tenho um processo para passar para as pessoas. Vira uma bagunça. Você não consegue delegar, você não consegue fazer nada, e tudo vai ficar centralizado em você. Então, assim, os processos, a gestão de processos da sua empresa é importante. No começo dá para ficar sem, mas conforme você vai crescendo, você tem que implementar. Eu acho que isso é super válido para você poder delegar. Tipo, se eu não tivesse processos rodando, eu tava aqui conversando agora no podcast e a empresa tá parada. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, caiu uma venda, 3 minutos. Eita, então, coisa boa, hein? Amém. Então, assim, tá rodando, tá funcionando. Então, a vantagem que a gente tem é essa de você ir se organizando. Entendeu? Bacana. Então, a gente nem pode seguir aquela frase da bandeira do país, né? Ordem e progresso. Primeiro eu vou organizar para depois crescer. Então, imagina assim, que quando se trata de gestão, cresce, mas fica atento para poder organizar. Porque no seu progresso, no seu crescimento, se você não estabilizar, não parar em determinado momento, tudo aquilo que você cresceu, obteve de resultado, aquilo cai por terra. É como se a gente construísse uma casa somente em cima de areia, e a gente não pensasse na estrutura de base. Então eu imagino que isso, que às vezes são perguntas comuns que a gente escuta no dia a dia. E aí, eu foco logo em melhorar o produto, melhorar o serviço, ou eu organizo primeiro? Cara, nada acontece antes de uma venda. Então, vai vender. Venda primeiro, cresça,
mas tenha o time de voltar logo para garantir que o que você vendeu, ou produto ou serviço, que isso esteja sendo entregue da melhor forma. E que na sua ausência aquilo vai continuar performando da melhor maneira. Então, não é nenhum nem outro. É claro que existe uma prioridade, assim, é claro que é uma opinião individual, que eu sou a favor nesse formato. Porque às vezes o cara, beleza, eu empresa, um exemplo, só tenho eu e um colaborador. Aí eu quero me formalizar ao máximo, organizar tudo, colocar POP, uma ISO. Cara, Não precisa. Já perde, vai vender. Primeiro cresça, primeiro crie espaço, ganhe espaço de mercado, faça com que o seu produto ele seja atrativo. Depois você organiza. Depois você organiza, mas tem que ter essa consciência e a noção de organizar. E aí eu vejo que você veio equilibrando isso, né? Cresceu, mantinha a consistência, equilibrava. Olha, então aqui a gente precisa padronizar, porque se passar um pouquinho mais, a coisa desliza e escorrega. Você teve esse time, você teve essas percepções de quando o negócio, cresceu demais, eu preciso dar uma freada? Justamente, cara, até porque é o seguinte, quando a gente começou, eu fazia tudo. Então, era design. Eu aprendi a mexer no Photoshop. Nada a ver, mas eu tinha que produzir conteúdo de contabilidade. Quando a gente começou, não tinha grana para pagar um design. Então, eu comecei a aprender a fazer, aprendi Photoshop, fazia minhas artes, ia tocando. Arte, vídeo. Eu não tinha grana para pagar um editor de vídeo na época, lá no começo. E aí eu aprendi a editar vídeo. Eu tinha que fazer página de vendas, página de captura. Não sabia, não tinha dinheiro para pagar. Eu mesmo aprendi e fiz. Então foram coisas do processo que eu pude aprender, aprendi como funciona, aprendi por dentro, só que eu tinha a plena consciência do seguinte: conforme a gente for crescendo, o faturamento, a gente já tem que contratar pessoas para que possa executar isso. Por mais que eu saiba como faz, eu nunca vou saber editar um vídeo melhor do que uma pessoa que faz só isso. Uhum. E eu não quero fazer isso, porque a minha função é outra. Eu sou contador, quero dar aula de contabilidade, eu quero ensinar e passar o conhecimento contábil para frente, mas no começo você precisa às vezes fazer coisas que você não quer, mas que conforme você vai crescendo, você vai criar processos para que você possa delegar. Então eu fazia design, deleguei. Editava vídeo, deleguei. Fazia tráfego, deleguei. Fazia página, deleguei. Então assim, eu fui delegando tudo. Então não tem como você com crescer, consciência. Não tem como você crescer sem que você possa investir no seu negócio para que você possa crescer com maturidade. E aquilo, você cresceu, beleza. As despesas do seu negócio, elas crescem na mesma proporção conforme você vai crescendo. Então, você tem opção. Ou fico do mesmo tamanho a vida toda e mantenho aqui, eu vou crescendo, mas a minha despesa também vai aumentar. E, cara, faz parte do negócio, entendeu? Quanto maior você fica, mais você gasta, mais você precisa reinvestir no seu negócio para ficar mais conhecido, para crescer mais e mais. E com processos bem estruturados, as coisas vão acontecendo com fluidez. Tanto que, graças a Deus, até falei com a minha esposa na época que a gente... pouco mais de um ano, né? Eu trabalhava com produção na outra empresa. Aí, em pouco mais de um ano, a gente teve quase 6 mil alunos em um ano. E a gente bateu a marca de 1 milhão faturado. Então, eu falei assim, poxa, eu era CLT, eu ganhava R$1.600, R$1.700 por mês. Aí a gente faturou 1 milhão em pouco mais de um ano, cara. Aí você imagina o quanto que eu deveria trabalhar na CLT ganhando 1.700 por mês para chegar a uma marca dessa. Sim. Então foi por conta de muito trabalho, muita organização, muita estrutura. É cansativo? É cansativo pra caramba. Tem dia que a gente trabalha sábado, trabalha feriado, mas é aquilo. Mas é que eu sempre gosto ainda de acompanhar muito o negócio. Mas hoje a gente já começou a delegar algumas coisas para outras pessoas. E não tem como você crescer se você não fizer isso. Sim. É aquilo lá, a energia da coisa. Caminhando para o fim aqui da nossa conversa, eu acho que se a gente não colocar um limite, a gente vai conversando, porque tem muita coisa boa assim pra gente conversar e a coisa vai evoluindo. Mas eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades também para poder conversar outros assuntos, mas pegando agora o aluno profissional que você forma e pegando um empresário que vai contar com esse profissional que passou pela sua formação. O que você... Vamos pegar aqui agora, direcionar uma dica para esse empresário. Qual perfil de profissional ele tem que selecionar
para que ele tenha certeza que ele realmente vai ser ajudado. Porque você prepara esses profissionais e você sabe dali os que são bons e os que são ruins. E os que são bons, como eles podem ser identificados por esses empresários que hoje estão aí sofrendo com a burocracia, dificuldade financeira, gestão, processo, impostos. Na nossa própria base de alunos ali, a gente sempre identifica alguns perfis. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: não adianta nada eu oferecer o melhor produto possível para vocês se você não tem o interesse em estudar. Então, basicamente, todo o processo de aperfeiçoamento profissional se trata de você sentar, estudar, aprende e aplica. Então, assim, eu posso ter o melhor produto possível. A gente está sempre ali dando orientação, está ao vivo para ajudar, para direcionar. Só que nem sempre eu posso pegar na mão da pessoa também e obrigar ela a sentar para ela assistir a aula. Então, a gente sempre fala isso com as pessoas também, que a formação profissional depende muito também da pessoa. Não adianta ela ter a ferramenta se ela não utiliza. Tipo, não adianta você ter um cérebro se você não pensa. Sim. Então não faz muito sentido. Mas, cara, para quem vai contratar, busque sempre contratar aquela pessoa que é proativa. Você já percebe uma certa proatividade dela em estudar, em ajudar, aquela pessoa que ajuda ali os colegas de trabalho, aquela pessoa que tem um perfil legal. A gente tem muita gente assim na nossa comunidade também. Pessoas que se ajudam, que estão ali, estou com dificuldade, não, vamos fechar uma parceria, eu atendo esse cliente com você, a gente fecha esse negócio aqui, depois você aprende, depois você começa a atender ele também, você assume. Então a gente criou esse senso de comunidade entre as pessoas. Mas são pessoas proativas que elas realmente têm esse senso de querer crescer, de querer aprender, de estar ali sempre estudando continuamente. Eu imagino que vocês, assim como eu, sempre estudam. Então, assim, não tem como, cara, você deixar de estudar, principalmente no ramo que a gente está de contabilidade. As mudanças são constantes. Toda vez tem mudança, é reforma tributária, é exoneração da folha, é não sei o quê. Você tem que ficar sempre por dentro de tudo, tem que aprender. O empreendedor também tem que ficar por dentro de tudo, tem que estudar cada vez mais. E mesma coisa a questão do funcionário, do profissional contábil em si. Então a gente tem que sempre que se manter atualizado. Então ter esse hábito constante de estudar, não consigo todo dia, cara, 1 hora por semana, 1h30, ver umas aulinhas, ver uns vídeos, se atualiza. Isso vai fazer com que você melhore, entendeu? Então, cara, o profissional ideal, não ideal assim, mas o que vai ajudar o empresário. O que vai ajudar o empresário é aquela pessoa proativa, aquela pessoa que queira aprender, não é aquela pessoa que tem aquela mentalidade de tipo, eu não preciso disso porque eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo. Tem muita coisa que eu ainda vou aprender ao longo da jornada, tem muita coisa ainda que às vezes você acha que sabe, mas você não sabe. E você tem que se manter disponível e aberto ali para sempre poder aprender mais. E principalmente contabilidade. O que você sabe hoje, no ano que vem você já não sabe. Sim. Muda. Então essa questão, essa proatividade, eu acho que isso é essencial para qualquer negócio, não só para a contabilidade em si. E é aquilo, não só ter essa... Você como funcionário não precisa ter essa vontade de empreender. Porque empreender é difícil pra caramba. Às vezes você pode pensar que, 1000 maravilhas, eu vou empreender do dia para a noite, vou ficar rico. Eu recebi recentemente uma mensagem de uma pessoa falando assim, professor, eu quero começar a fazer curso na internet. Me ajuda a ficar rico? Desse jeito. Aí eu falei, cara, não é assim, não é do dia para a noite que você vai ficar rico. Tem todo um processo. Você tem que abrir mão de algumas coisas para que você possa começar, para que possa iniciar, para que você possa aprender. Então empreender é difícil. Mas não tem nada contra você empreender. Empreender na empresa de alguém e mostrar o seu real valor para aquela pessoa que está te contratando ali. Que aí você vai crescendo também na empresa. Principalmente empresa estruturada, empresa organizada, que você consegue crescer também, evoluir salário, evoluir cargo. Então acho que isso é muito bom. Bola. Uma mensagem final aí para quem está no início da jornada, independente do seu negócio, do seu nível de capacitação, formação, referência profissional. Para quem está no início, para quem está começando, estude. Se você está começando o seu negócio do zero, tenha sempre constância naquilo que você está fazendo. É aquilo, nada vai te superar, nem seus concorrentes. Eu até falo assim que nem pensa às vezes na concorrência, cara. Porque o fato de você às vezes pensar no concorrente, principalmente se você estiver no começo, isso vai sempre ou te desmotivar, porque se o seu concorrente for muito bom e você estiver começando,
você desanima, vai achar que você não tem espaço porque ele já é muito bom. Ou se você já está começando e você é melhor que o seu concorrente, você vai estagnar porque você acha que você é melhor que todo mundo. Então, mesmo que você esteja começando, deixa a concorrência de lado, foque no seu processo, foque na sua empresa, foque no seu desenvolvimento e no mais é isso. Constância, comprometimento e foco no longo prazo. Nada acontece, cara, do dia para noite. É tudo no longo prazo. Como é que você quer se ver daqui 5 anos? Daqui 10 anos? O que eu tenho que fazer para eu crescer? Como é que eu levo a minha marca lá para a internet? Primeira coisa, vai começar no digital? Todo dia, no mínimo, um post por dia no seu Instagram. Quanto mais você posta, mais você consegue ver o que dá certo para você, o que não dá certo, e você consegue arrumar o carro em andamento ali mesmo e já vai ajustando para o que dá certo. No mínimo, tô no YouTube, um vídeo por semana, toda semana. Tô nos stories, 10 stories por dia se relacionando com a galera. Ao longo de 2 anos você vai ver o resultado exponencial que você teve. Você vai crescer com certeza, é inevitável. Então eu falo por experiência. Ao longo desse período eu faço isso todo dia. Então eu realmente falo que dá certo. O problema é que as pessoas desistem no meio da jornada, com 2, 3 meses ali. Mas é isso, cara. Constância, comprometimento e trabalho duro. É isso. Para encerrar, o que fica aí para todos os empresários, empreendedores, gestores, para quem quer intraempreender, para quem quer empreender, resiliência, perseverança. E aqui a gente encerra mais um episódio do podcast Escola de Dono e até a próxima, empresário.